Olá, aqui quem fala é o amigo de sempre com o seu vídeo. E cara, eu mudei de camisa aqui. Essa camisa aqui, cara, é da Marisa. Pô, cara, não é comercial essa parada, não é comercial. Eu vou mandar mensagem bíblica aqui pra tu, no meu rosto todo ossudinho. Valeu, porque essa camisa é da Marisa, cara. Mas eu quero te falar uma parada. Essa camisa tem mais de 15 anos, cara. Eu tenho ela desde 2010. Essa camisa foi a primeira camisa que eu fui no culto lá em São Paulo, em Vila Souza. Se os caras me observar de lá, eles vão lembrar de mim. Eu era sinistro lá, cara. Pois então, vamos conversar um pouquinho aqui com o tio Bigodudo, né? Então, cara, é a camisa da Marisa, sério. Essa camisa aqui, eu acho que esse modelo não vende mais não. Eu tinha uma... Está escrito aqui, Marisa aqui. E não dá pra ver não, né? Mas que droga. Eu... A orquestra me deu uma camisa igual a essa. A orquestra de São Paulo, cara. Me deu uma camisa igual a essa. Cinza. Mas neguei também, só que eu usava pra caraca a camisa. Aí, cara, a camisa ficou desgastada. É nóis. É... Mas então, eu queria falar um pouco, cara, sobre amor sacrificial, abnegação, altruísmo. Que é altruísmo? Você tem que primeiro amar a Deus, beleza? Depois amar o próximo como você ama você mesmo. Então não vem usar tática para falar que você tem que se amar primeiro para depois você amar o próximo. Você tem que estar bem para amar o seu próximo. Você tem que estar em condições saudáveis. Se você tiver algum problema de saúde ou você não está muito legal, você não está em condições de amar o seu próximo, né, cara? Então o que Paulo fala é abnegação, né? Como é que eu explico isso? Você negar direitos seus para ajudar uma pessoa em Cristo, para você trazer a mensagem, você deixar de ir num jogo de futebol, sabe? Isso não some nada. É uma distração sua que você gosta, entendeu? E tudo. Mas você deixar de fazer uma coisa que você gosta, entendeu? O que eu digo sobre esse altruísmo, não, carregue a sua cruz e leve a sua cruz e se ferre, não é isso. Carregar a cruz é você negar a você mesmo, morrer pro mundo, beleza? Você morre pro mundo e vive em espírito. Crucifica a sua carne e vive em espírito. Então essa carne aqui, essas vontades que a gente tem, desejos e vontades que podem, se você der motivo, razão, você acaba gostando de um filme, de fumar, de beber. Então você está sujeito a pecar nesta carne aqui. Então viver em espírito é você valorizar coisas espirituais, ou seja, coisas que não são desse mundo. Cara, eu mudei o campo aqui que meu pai chegou na parada aí. Quando meu pai chega, mano, aí não dá pra continuar o vídeo, dá pra continuar a mensagem, tem que passar pra outro lugar. Eu vim aqui pro meu quartinho. Quartinho, eu sou casado, pra tu ficar ligado na parada, se liga só, minha cama. Esse aqui sou eu, cara, meu irmão. Então, veja bem, eu sou casado, mas eu vivo uma vida de solteiro. Então fique tranquilo, porque eu casei com Cristo Jesus. Ou seja, é uma ofensa falar que nós somos noiva do Cordeiro, né, cara? Eu sou homem, pelo amor de Deus, né? Mas é uma representação de que Deus ele ama a menina do seu olho, né, cara? E nós somos pessoas indefesas, como a menina do olho de alguém, né, cara? Pelo amor de Deus. Então eu tô usando essa camisa aqui que eu tenho mais de 15 anos, cara. Ela tá novinha, meu. É nóis. Então eu tava falando sobre sacrifício e abnegação.
você vive em espírito, ou seja, você valoriza as coisas de Deus. Você rejeita tudo que é desse mundo que venha te fazer pecar. Você gostar de uma coisa desse mundo não é um pecado, é uma música. Você ir num jogo de futebol que não é uma boa ideia, porque tem perigos, né, cara? Você ir para um show, sabe? São coisas assim que eu não valorizo. Mas se você for, você está no mundo, você não está pecando. Depende das músicas que você vai escutar. Você pode ir para um show evangélico, né? Você pode ir para o shopping, uma coisa mais simples, né? Eu acho que se você for em shopping em períodos de comemoração de carnaval, não é uma boa ideia, sabe? Porque o Espírito Santo ele é sensível. Ele não gosta que você esteja num ambiente de bebida, um ambiente de farra. Ele não quer que você esteja nessas coisas, sabe? Porque você pode não estar participando, mas você tá ali presente, ou seja, você tá ali, cara. Eu tô com espinho aqui, meu. É nóis. Então, cara, se liga só, é nóis. A gente era molequinho, meu. Então, eu te falar uma coisa. Você gasta o seu tempo, a sua vida, as suas coisas para sustentar alguém em Deus, você trazer essa pessoa para o Evangelho, você se esforçar. Agora, não venha com esse papo de pessoas, você tem que negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e dê suas coisas boas para os outros e você vive sofrendo. Não, não é isso. Tem coisas que Deus te dá que é para você. Você investir tempo, você investir a sua vida para buscar Deus e ajudar outras pessoas é uma coisa boa, cara. Mas não você dá aquilo de bom que Deus te deu, entendeu? Você pode, de certa forma, vamos pensar assim, eu pensei agora aqui, Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, uma coisa que Deus deu para ele, mas ele recebeu uma palavra direta de sacrificar, ou seja, Deus ele não manda você sacrificar uma coisa boa que ele te deu, porque se ele te deu uma coisa, um emprego, ele te deu uma esposa, ele te deu um filho, ele não vai mandar você sacrificar isso. É uma coisa que você tem para cuidar, uma coisa que você tem que Deus te deu de bom, entendeu? Agora você sacrifica coisas como tempo, dinheiro, deixar de estar em algum lugar. O maior sacrifício que você pode fazer por alguém é dar sua vida. Dê a sua vida como ame o seu irmão como eu vos amei. O que Jesus fez? Jesus sacrificou. Mas no caso de Jesus, ele era um sacrifício preparado, entendeu? Então, uma forma de você se sacrificar pelas pessoas que você gosta é você se gastar, tipo doar sangue, você sofrer alguma coisa, você doar um rim, não sei, um pulmão, cara, que é meio pesado isso, né, cara? Um pedaço do seu fígado, não sei. Então você tem que fazer coisas que você vai gerar sacrifício, que vai gerar perdas, que vai te tirar coisas. Mas tem coisas que você não tem que dar. Por exemplo, você está casado, você tem um emprego, Deus manda falar, Deus fala assim, não, se Deus vai mandar você dar a sua esposa que Ele te deu para ajudar você para outra pessoa, não, um emprego, não, sai desse cargo. Isso já é uma coisa mais comum que possa acontecer. Tem um pastor que Deus mandou ele sair do emprego, que ele passou na prova para ser pastor. É diferente, é um emprego. Você deixa de viver o que você quer para ganhar dinheiro, para viver com Deus na função que você quer. Quando é casamento, é diferente. Ele te dá uma pessoa para cuidar de você. Um cônjuge, cara, minha irmã, meu amigo, um cônjuge são pessoas que Deus coloca na nossa vida
para fazer entender que Deus ama a gente, entendeu? Que Deus ama a gente. Então é o seguinte, você que é solteiro, você não tem um representante legal na sua vida que você entenda que é de Deus para sua vida, porque um cônjuge é um representante de Deus na sua vida, cara. Ou seja, cuidado, amor, sabe? O tratar não é uma coisa que pesa para você, é uma coisa saudável, entendeu? Então, é motivo de alegria, não de peso, que as pessoas falam, ah, não, meu cônjuge e tal, é ruim estar casado, eu tô casado infelizmente, eu queria ser solteiro. Não diga isso, cara. O teu esposo, a tua esposa escuta. É claro que há momentos difíceis, mas cara, que coisa maravilhosa você ter uma parceira que você possa amar e se sacrificar para que ela fique bem, cara. Pô, isso não é legal. É claro que trabalhar é cansativo. É claro que fazer algumas coisas é cansativo e você envelhece. A gente entende isso, né? Mas, cara, pare, pense, ame seu esposo, ame sua esposa. Se gaste para trazer pessoas a Deus, entendeu? E faça que a sua vida seja um exemplo de sacrifício por pessoas e fazer o bem a elas, o amor a elas. Então, o altruísmo, a abnegação é você se sacrificar pelas outras pessoas, aquilo de que são coisas que não são muito úteis, ou você deixar de fazer uma coisa que você gosta. Poxa, eu ia para uma festa hoje e vou dar um exemplo. A minha prima foi convidada para uma festa, eu era de menorzinho, a gente era molequinho. Aí a minha prima não foi na festa para ficar comigo, para ficar conversando comigo e brincando comigo, porque senão ia ficar sozinho e tal. Então ela sacrificou aquela festa, ela não foi com os amigos dela para aquela festa para ficar comigo. Isso é um sacrifício, isso é pensar mais no próximo do que a si mesmo. Então você pode deixar de ter amigos às vezes, ter muitos amigos para estar com a sua esposa. Você pode estar no hospital com o seu parente, ali dormindo na cadeira, ali se esforçando para que o amor da sua vida, ou o seu amigo ou sua amiga, seja ajudado de alguma forma, sabe? Aquele negócio de não abandonar, cara. Então é uma coisa legal você se gastar. O que Paulo fala? Eu me gastarei por vocês neste negócio, ainda que eu seja menos amado, vocês vão ser mais amado. Então, às vezes, o servo de Deus, ele não agrada pelo que ele está falando, entendeu? Então você fica, pô, cara, eu tô falando da parada certa, o povo tá me odiando. Acontece às vezes. Nem todos gostam de ouvir uma correção, uma palavra justa. Você tem que tratar com amor, beleza? Você tem que ter cuidado, você tem que ser firme em rejeitar o mau caminho. Isso você tem que ser. Mas você não pode deixar que a pessoa, sabe, pegar pesado com a pessoa de forma que ela não vá pecar. Porque tem pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de santidade e evangelho. Então você tem que falar de maneira suave, gentil, que às vezes você falando, escrevendo não é tão bom. E às vezes a pessoa ela quer aquilo, ó, tá bom, você quer fazer essas coisas? Você faz, mas Deus não tá nesse negócio. Se você quiser voltar para cá, para a igreja, você pode voltar com a gente te aguarda. Mas sabe, você negociar com esse mundo e deixar Deus, você não sabe quando que Deus vai te buscar, vai buscar a sua vida, né? A gente tem que estar esperando por Deus como se ele fosse buscar a gente agora. Então não sabe quando vai morrer, entende? Você pode morrer a qualquer idade. Então se você pensar direitinho, você tem que viver uma vida de busca a Deus para que um dia você seja feliz eternamente. E o amor tem que estar em você para que você faça coisas que o seu próximo seja beneficiado, de maneira que você sacrifica coisas que não são boas o suficiente, ou direitos seus, né?
Seja qual for aquele pequeno sacrifício, você faz por amor àquele amigo, por amor àquela pessoa. E você dedica a sua vida de forma que você agrada, ou seja, você tem que respeitar a religião da pessoa, né? Você tem que honrar a Deus, respeitar a pessoa e ser um companheiro, uma companheira para aquela pessoa ser seu amigo. Então nem todo mundo é assim, cara. Quase ninguém é assim. Você ser legal com uma pessoa, você se aproximar demais, a pessoa te afasta, entendeu? Então você tem que ser você tem que ser cuidadoso para não chatear a pessoa, entendeu? Então essa blusa aqui desde 2010, cara, tá maneiro, mas ela tá cheirosa porque eu tomei banho, né, cara? Cheirosinha, não. Mas então, pra tu ficar ligado, você tem que fazer coisas agradáveis para trazer a pessoa pro evangelho. Você fazendo assim, você vai transmitir para aquela pessoa e transmitir para Deus que você está sendo um bom servo de Deus. E mesmo que a pessoa não valorize, você é recompensado, mas não é pela recompensa, é pelo amor à pessoa e pelo amor a Deus e pela pessoa. Então, se você conseguir alcançar essa pessoa pode ser uma cristã, um cristão, um amigo seu e tal. Pô, chega aí, cara, é nóis. Porque o amor hoje é escasso. As pessoas, elas não querem ficar muito perto de ninguém. Elas querem viver no mundinho delas, no celular delas, no notebook delas, vendo a televisão delas. Então você tem que ser uma boa pessoa que venha trazer o evangelho, sabe? Rejeitar o mal. Um monte de gente quer o mal, cara. O mal, eu digo assim, ações que a Bíblia rejeita. Então você, às vezes, nem sempre você vai ser agradável, cara. Nem sempre você vai ser agradável. Então você tem que ter jogo de cintura. Você tem que fazer o evangelho ir para frente usando você mesmo e apoiando outras pessoas que possam ser legais. Lembrando que sozinho a gente não faz nada. A gente é uma unidade, entendeu? Uma unidade. Então, se você fizer o que é certo e bom, você agrada a Deus e você pode ganhar pessoas. E você é recompensado nessa vida e na próxima. Deus, ele pode te dar bênçãos. Então, rejeitar tudo que o mundo te oferece para sacrificar o seu tempo para pessoas é uma coisa muito útil, entendeu? Não estou falando para você dar o seu carro para a Universal, para você ter seu carro para a igreja, sua casa e tal, não, cara. Você tem que ter cuidado com isso. O evangelho é renúncia e é viver em espírito, rejeitar os seus direitos que possam ser bons no sacrifício, não tirar suas coisas boas. Ah, não, negue-se a si mesmo, dê o seu carro. Não é assim. Isso aí é sacanagem que as pessoas fazem para roubar suas coisas boas. É um modo de roubar. Então você seja tranquilo. Você vê que, olha, eu não vou passear hoje porque com meu amigo, porque eu quero ficar com a minha esposa. Pô, acabou a história. Isso é uma coisa ridícula que eu falei. As pessoas não saem com os amigos jogar bola. Hoje eu não vou jogar bola porque hoje era a festa ali do time e tal, a gente foi campeão. Mas eu não vou ficar porque minha esposa ela tá meio gripada, entendeu? Eu vou ficar com ela porque o compromisso é com a esposa. Então você deixar de uma festa no trabalho para ir na igreja, você deixar de um jogo de futebol para ir na igreja, por um exemplo, entendeu? Você tem que ser o companheiro, cara, de seu amigo, da sua amiga e da sua esposa. Lembrando que quando você tiver uma esposa, cara, você tem que se doar e você tem que ser o melhor para ela. E nem sempre você vai estar bem para isso. Ela vai entender quando você estiver estressado, né? Porque o estresse, os defeitos aparecem. Então você tem que ser cuidadoso de maneira que você vai transmitir os seus defeitos e suas qualidades e fazer lembrar ela que é sem querer que você erra, não é de propósito, porque Deus não aceita pecado de propósito.
Você fazer o mal de maldade, sem ser sem querer, é uma coisa que Deus não aceita e as pessoas também não são obrigadas a aceitar. Eu fiz porque eu fiz mesmo, que para se arrebentar, e não estou arrependido. Então você não consegue perdão nisso. Então você tem que errar sem querer. Então, como eu escrevi na Bíblia aqui no Face. Então você tem que entender que a sua falha é um erro que você não quis cometer. E você tem que estar ciente que você tem que estar buscando a Deus e agradando a Deus em tudo. Essa vida aqui, esse corpo aqui meu, ele um dia vai morrer, cara. Esse um dia aqui os bichinhos comem na terra e tal, vão envelhecer, morrer. Você com a sua belezona toda aí, né? As bonitona aí me olhando, né, cara? Tu que é bonitão, tem um cabelo liso e tal, tem um carrão. Então, cara, isso tudo um dia vai embora. E só fica os seus frutos, as suas obras, aquilo que você fez para Deus. Então valorize pessoas, valorize teu amigo, valorize tua esposa, valorize tua família, né? Que às vezes a gente fica até assim, poxa, eu já conheço há tanto tempo minha esposa, acho que eu vou me afastar um pouco dela, da minha família, meus pais. Cara, sempre tenha perto pessoas que querem te fazer bem. Então abnegação, altruísmo, renúncia, você tem que estar pronto a mostrar para Deus e para as pessoas que não te amam e te amam que você está sendo fiel a Deus e a elas, para transmitir um testemunho que vai fazer elas se aproximarem de Deus. Valeu? Então fica na paz. Esse é meu segundo vídeo, tem 21 minutos, 22, nossa, certinho! Então, então fica na paz, valeu pela atenção, tá? Eu tô com a minha camisa aqui desde 2010. Eu estou muito orgulhoso aqui, o meu timão, nem sei que time é esse, é Flamengo? Nem sei que time é esse, mas não é camisa de time, mas né, a gente vai acabar adaptando, né, meu xará? Então fica na paz aí, meu amor, a garota que eu amo. Fica aí na paz, minha família, que não está nesse Face, mas é claro, né? Não pode, meu amor, não pode. Aqui quem fica é só meu amorzinho. Então, fica na paz, Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é o servo de Deus, tá? Desculpe aí por alguma coisa errada que eu tenha falado. E Deus te abençoe. Beijão, abraço.